Oi, tudo bem? Hoje eu vou te contar sobre a primeira vez que eu conversei com um extraterrestre. Absurdo? Inacreditável? Eu te garanto, eu não fui a primeira. Eu faço parte de um grupo de pesquisadores que investiga há mais de 20 anos a presença dos extraterrestres aqui na Terra. Inclusive, para você não ficar só com o que eu vou te contar aqui, com a minha experiência, procure por aí na internet, você vai ver informações lançadas pelo Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que lançou nos últimos dias registros comprovando a presença de OVNIs no espaço aéreo da Terra. E depois deles, e também já há alguns anos, outros países já divulgaram registros oficiais sobre essa presença na Terra. Essa experiência que eu vou te contar agora aconteceu na virada de ano de 2008 para 2009, num pequeno município no Mato Grosso do Sul, Corguinho, que talvez seja desconhecido para você ainda. Essa época do ano, a gente acostumou-se desde criança fazer brindes, curtir muitas festas, ver fogos de artifício, não é mesmo? Ir para Copacabana, milhões de pessoas vão para Copacabana e eu não estava lá. Porque eu sempre fui apaixonada pelos episódios de Jornada nas Estrelas, assisti cada um deles quase 300, mais ou menos 5 vezes. Também assisti todos os episódios e reprisei de Espaço 1999, e desde então eu me perguntava se haveria vida fora da Terra, se os ETs estariam aqui entre nós, como é que eles seriam, se teriam a mesma forma humana que a gente, se teriam aquelas cabeças grandes como nos filmes de Hollywood, se eles falariam a nossa língua, se teriam realmente assim uma consciência de quem nós éramos, nós somos. E se a gente conversaria assim tranquilamente, se eles eram do mal, se eles eram do bem. Nossa, quantas perguntas eu trazia desde a minha infância e principalmente estimulada pelos filmes de ficção científica. Algumas dessas respostas eu já tinha através dos estudos e dos treinamentos que eu venho fazendo em Dáquila há mais de 20 anos. Meu contato aconteceu de madrugada. Eu estava ali na fazenda já em treinamento há vários dias, junto com centenas de pessoas, tinha mais de 300, e gente do Brasil todo e de muitas profissões, médicos, engenheiros, físicos, químicos, psicólogos, professores de várias áreas, aposentados, donas de casa, crianças, gente de todas as idades. Estávamos ali em treinamento para conseguirmos conversar com seres extraterrestres. É necessário uma preparação. Eles normalmente vêm numa frequência muito alta e nós precisamos nos preparar, treinar para chegarmos numa frequência próxima deles, e eles também diminuem um pouco a deles para fazer esta conversação conosco. Mas vamos lá. Estávamos, eu e alguns colegas, caminhando numa trilha no meio do mato. Como eu te disse, era de madrugada e a gente usava de lanternas, para iluminar nosso caminho, tendo muito cuidado onde pisava e também observando a mata, o céu que estava estrelado, um silêncio muito grande, lá não tem poluição, não tem postes de luz artificial, estávamos tranquilos e atentos. Até que a gente escutou uma pedra caindo e a pedra parecendo desse tamanho, uma pedra bem grande. Logo a gente sabia que poderia ser uma tecnologia utilizada pelos nossos parceiros, que é chamada de sonoplastia. Para que isso? Com este barulho que nos assusta, acontece uma alteração no nosso campo biomagnético e isso facilita com que eles nos trabalhem o nosso medo, por exemplo, para que a gente fique mais tranquilo para a conversação. Porque pode parecer que é fácil, mas no início não é muito fácil. Nós temos medos programados na nossa mente há séculos. Todos nós já nascemos com essa programação de medo. Ao ouvirmos o barulho, já sabíamos então que era o início de uma preparação para uma conversação que iria iniciar daí a pouco. Nós então voltamos passo a passo para ajustarmos a nossa frequência até o momento o lugar onde houve a sonoplastia. E então, passo a passo, voltando um pouco na trilha, demos as mãos. Foi quando escutamos a primeira palavra pronunciada por um dos seres que estava ali conosco naquele momento. Foi a palavra pare, mas num tom bem agudo.
Isso me chamou atenção, me deu assim um choque na hora. Por quê? A primeira coisa que passou pela minha cabeça é que poderia ter alguém no mato brincando e se fazendo por um ser, porque eu pensei que poderia ser um homem fazendo uma voz de mulher. Eu não estava acostumada com aquele tom, aquele timbre que eu escutei naquele momento. Bom, mas eu estava ali em treinamento e sabia que essas dúvidas poderiam acontecer. Imediatamente tirei esse pensamento da minha cabeça e me coloquei disponível para aquela vivência que estava iniciando. Foi a melhor coisa que eu fiz. Nós então escutamos um dos seres, que chamamos também parceiros, nos dizendo, pedindo que nós chamássemos aqueles que estavam próximos de nós. Então entendemos que há alguns minutos nós percebemos que outros colegas estavam numa trilha ao lado da nossa. Nós então chamamos, eles também estavam lá escutando a mesma conversação que nós. E então eles vieram ao nosso encontro. Eram 7 homens que já conhecíamos anteriormente nas nossas viagens em Dáquila Pesquisas. Nós nos juntamos, permanecemos de mãos dadas, formamos então um grupo de 12 pessoas. E de mãos dadas, pedimos aos seres que ajustassem a nossa frequência para que a gente entendesse melhor o que eles estavam falando. Estávamos num treinamento, precisamos lembrar disso, e a gente não escutava do mesmo jeito, a gente tinha ainda dificuldade para ver, para ouvir. Eles então tocaram um som que nós chamamos de flauta, parece uma flautinha mesmo. Então, com a nossa frequência ajustada, começamos as perguntas. Primeira coisa, perguntamos quem eram eles, porque nesse momento em Dáquila, centenas de pessoas já estavam em treinamento para conversação com esses seres, e a maioria desses seres que se apresentavam para nós são de uma frequência altíssima e de outra dimensão também. Nós chamamos de 9ª dimensão. Perguntamos, quem são vocês? E eles disseram, Libi e Arta. A mulher, o ser feminino, Libi. O ser masculino, Arta. Perguntamos, de onde vocês são? Eles responderam, da constelação de Ophiuchus. Perguntamos, como vocês fizeram para chegar até aqui? E eles falaram, teletransporte. Em quanto tempo? E eles responderam, milionésimos de segundos. Perguntamos também se havia um propósito de nós 12 estarmos ali reunidos. Porque muitas vezes isso acontece, as pessoas se reúnem em grupos e não é por acaso. Era isso que a gente queria saber. E, para nossa surpresa, eles disseram que sim, havia um propósito na nossa reunião ali naquele momento. E que nesta vida nossa também faríamos várias tarefas juntos com o mesmo propósito do passado. Nós 12 estivemos juntos em 1800 anos antes de Cristo e estávamos ali reunidos para resgatarmos algumas habilidades e conhecimento do passado para que a gente use novamente isso na vida atual. Mas você deve estar se perguntando aí, como que eles são fisicamente, não é mesmo? Então, esses seres com quem eu tive conversação desta vez, eles não se apresentaram de forma física, mas de uma forma energética. Apenas alguns de nós conseguiram vê-los. Eles se apresentaram com um contorno luminoso, eu mesma vi, e eles pareciam ter cerca de 4 metros de altura, muito esguios, braços muito longos. E o que mais me chamou atenção neles foi a voz. O ser feminino falava com um tom muito agudo e o ser masculino com um tom muito grave. Nosso grupo permaneceu em harmonia durante todo o tempo. Isso foi muito importante para que a gente usufruísse dessa conversação e que pudéssemos perguntar tudo o que queríamos. Muitas outras perguntas fizemos, né? Cada um teve a oportunidade de fazer a sua pergunta. Ao final da conversa, eles pediram que nós nos sentássemos no chão, de mãos dadas, e eles jogaram uma outra luz para nós. É importante lembrar e te contar, né,
que esses seres, nossos parceiros, utilizam de tecnologia muito superior ao que nós temos na Terra. E a maioria dessas tecnologias utiliza-se de luz para que ela aconteça. Essa tecnologia de luz que eles passaram faria uma alteração na energia de cada um de nós, que seria importante nos nossos treinamentos futuros. Depois desse momento, eles pediram que a gente prosseguisse, que quer dizer que a gente fosse então de volta para o acampamento, seguindo a trilha normalmente. Ah, mas a gente não conseguiu fazer isso imediatamente, não. Nosso grupo era alegria pura. A gente não sabia quem é que estava junto conosco, aquele segundo grupo de colegas que chegou lá no início, lembra? A gente então foi se reconhecer naquele momento e a gente se abraçou muito e pulávamos de alegria. Havia naquele momento uma harmonia, uma alegria muito grande entre nós e por saber que nós já tivemos juntos no passado. Essa experiência toda durou cerca de 30 minutos. Descemos pela trilha até o acampamento, impactados com essa vivência. Esta foi apenas uma das inúmeras experiências que eu tive com seres extraterrestres em Dáquila Pesquisas. Vou te contar mais. Até o próximo vídeo.